quem você vai escutar? Vai escutar de novo seus pais, seus amigos, mas me fala uma coisa, quanto dinheiro eles já ganharam? Aí você fica tipo, pá, realmente estou escutando pessoas que não ganharam quanto eu quero ganhar. Eu gosto muito dessa ideia de você, principalmente funciona muito bem para VSL, né? Você fazer um falso fechamento, né? Então, você faz a tua oferta lá, apresenta todos os teus pontos, e aí você finge assim, ó, meu recado tá dado, né? Só que aí parece que meio que se acabou, não tem mais nada para falar, mas aí você começa a entrar no cérebro da pessoa justamente com esses argumentos. Do tipo, ó, beleza, você pode estar com dúvidas e tudo mais, mas você vai continuar ouvindo seus amigos estão sempre aí quebrados, eu tô te dando uma chance aqui, mas assim, a escolha é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão aqui em mais um grande episódio do Chris e Greg Podcast. Hoje, novamente, estou aqui com o meu queridíssimo co-host, Elias Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui comigo, Heitor, e eu, como sempre falo, sou o co-host mais lindo segundo a minha esposa. E, rapaziada, hoje estamos aqui com um homem aí, dono, na minha opinião, da melhor plataforma de copy do Brasil. Vocês não escutaram errado, entendeu? O cara aí, ele já trabalhou em diversas empresas, tem um conhecimento absurdo sobre os clássicos de copy. E estamos aqui com ele, o grande Bruno, mais conhecido como Bruno Swiper. Fala, Claps, pessoal. claps, claps. Valeu, obrigadão pelo convite aí. Tamo E aí, junto. Brunão, como é que você tá? Pra quem não te conhece, quem é o Brunão? É Brunão Swiper mesmo, sobre o sobrenome? Cara, virou meu sobrenome na real, né? Mas meu nome é Bruno Monteiro. é, E, pô, entrei na Empíricos ali, que foi, acho que, o melhor lugar possível para aprender copy, né? Você aprende na raça ali. E, na verdade, a minha escola é de TI, né? Então não tem nada a ver com marketing, mas quando eu comecei a trabalhar na Empíricos ali, minha mente abriu absurdamente para esse mercado. E, pô, desde então não parei. E Aham. uma das ideias foi fundar o Swiper, né? Que é uma plataforma focada para ensinar a galera a escrever copy, que é um mercado que no Brasil, apesar de ser grande, ainda é muito carente. E hoje é minha principal ocupação aí, meu xodozinho. Então passo o dia inteiro pensando nesse negócio. Rez... Pode falar. Não, perguntar se reza a lenda que você escreveu a cópia da Betina. É Não, verdade? Deus me livre. O cara mais cancelado do Brasil. Irmão, como é que foi trabalhar ali na Empíricos? Que tipo de ensinamento você teve? Sua mentalidade mudou muito? Foi ali que você realmente entendeu o jogo do mercado digital? Legal. Cara, rapidinho, só antes de entrar na parte de empíricos da copy, como é que foi essa transição do TI pra copy? Foi uma parada natural, assim, porque realmente foi uma mudança brusca, né? Cara, na real, assim, eu sou de Santos, né, litoral, e lá tem as agências, enfim, Uhum. né, de marketing ali, e eu sempre trabalhei com a parte de TI nessas agências. Só que quando eu entrei na Empíricos, eu consegui ver um modo completamente diferente do mercado, né, que era basicamente você sair de ficar pulando de galho em galho Pera, ali. você entrou na Empíricos como TI? Eu entrei como Ah, desenvolvedor tá. front-end lá, Acho que é. só que a grande mudança foi que quando você tá numa agência, você fica pulando de galho em galho, faz um projeto que vai morrer em 2, 3 meses. E aí, quando eu entrei na Empíricos, eu conheci o modelo de recorrência, basicamente, né? Então, você criar uma bola de neve de receita mesmo, né? Você cria um produto ali que ele vai ficar ativo durante anos até. E mais do que isso, né? Todo o conceito de funil, front-end, back-end deles ali é explosivo, né? Eles Uhum. tiveram, acho que a melhor mentoria possível, que foram dos fundadores da Ágora, né? Os caras que ainda estão vivos e ainda fazendo muito dinheiro. Então eu pude ter o privilégio de aprender com os melhores ali, né? A Empíricos foi uma grande escola e eu terminei minha carreira lá como diretor de TI, né? Eu fiquei lá 7 anos, então eu nunca saí oficialmente de TI, mas é inevitável. Você participa de um lançamento, você vai pegando o ritmo, vai pegando, entendendo como que é o mercado ali. E o Swiper ele meio que nasceu, né? Um embrião de certa forma foi por conta da Empíricos. Eu sempre brinco que o Beto chegou na minha mesa ali 5 horas da tarde, um dia antes de um lançamento. E falou, cara, a gente precisa de um swipe file pra amanhã. E aí eu só sorri, assim, com aquele sorrisinho meio amarelo, e falei, não, vai rolar. Nem sabia o que que era swipe file, mas foi nesse momento meio que o Swiper nasceu, Uhum. né? E aí quando eu saí de lá, eu falei, bom, acho que é o momento pra investir nisso. E, cara, tem dado super certo aí, mas obviamente, muitas das coisas que eu aprendi na Empíricos ali, do modelo de recorrência, a importância de você ter um produto front-end, um back-end, e expandir tua escala, de uma maneira recorrente foi por conta deles, né? Então, o modelo do Swiper é muito baseado no que eu vi e vivi na Empíricos, né? Pô, bacana.
Como é que foi, agora voltando à pergunta, trabalhar lá em relação à sua mentalidade? Foi onde você aprendeu de fato, que você, quando estava ali dentro, via, por exemplo, que era diferente das outras empresas, se era realmente essa construção de marca, se era esse back-end, porque era bizarro, tipo assim, na Empíricos, era a melhor copa que eu já tinha visto na vida, e aí quando eu ia ver o preço, eu falei, mano, isso aqui não vai custar menos que R$ 2.000, Aham. R$ 97, R$ 197. Era coisa de louco, doideira. Essa visão ela é um negócio que acho que até é raro, de certa forma, no Brasil, né? Você vê empresas que elas não têm um único produto e ficam reféns deles no final das contas, né? O modelo da Empíricos, eles nasceram com... Era basicamente vendendo relatório, literalmente vendendo PDF. E aí eles começaram, principalmente quando a Ágora chegou e trouxe esse conceito de front-end, back-end, foi expandindo e deixando a empresa mais sólida, né? Porque você para de ser refém, de ficar desesperado tentando vender, o que que a gente vai vender amanhã, e aí você cria várias esteiras de receita Uhum, simultâneas, de certa forma, né? Não quer dizer que também é mais fácil ou mais difícil, né? É só um outro modelo, mas isso acho que foi a coisa que mais abriu minha cabeça, né? Como eu falei, eu saí de agências onde você vendia um projeto, entregava, e aí voltava para estaca zero naquele desespero de, putz, o que que eu vou vender amanhã? uhum, Então, chega uma hora que é literalmente cansativo, né? E uma vez que você desenvolve teu próprio produto, você faz ali a escadinha de um produto, um ticket baixo, para depois você ter um upsell, e aí um outro upsell, e aí você vai criando uma máquina ali. Cara, isso é um caminho meio que sem volta, assim, porque você percebe que dá tempo de respirar, uhum, né? E mais do que isso, né? Nem tudo você precisa vender caro. É que foi isso que você falou, assim, pô, você via um copo e você fala, meu, isso aqui vai ser caro pra caramba. E você olhava, era um ticket muito baixo. Mas existe uma estratégia para isso, né? Não tá cobrando ticket baixo só por ser bonzinho ali, né? uhum. Não existe almoço grátis, né? Mas isso é um modelo que eu tenho acreditado muito, assim, de construção de esteira, né? De produtos e, acima de tudo, recorrência. Porque vender uma vez é legal e tal, mas o mais legal é você perceber que o cara tá te pagando constantemente e mais pessoas também, né? Porque aí vira um negócio muito poderoso, assim. E eu acho que tem pouca gente falando e olhando isso no Brasil atualmente, né? Tá te perguntar em relação a isso, como é que você vê que esse mercado de LTV e recorrência vai começar a entrar nesse mundo do Direct Response que a galera mexe hoje? Porque hoje em dia é isso, né? Por exemplo, o cara veio ali, tu vendeu o teu produto no front, às vezes ele vai comprar um upsell, aí você fica fazendo spam pra ele no e-mail pra ver se ele vai comprar Aham. alguma coisa, mas não tem realmente esse trabalho, tipo, de criar uma esteira, criar um relacionamento com o cliente. Como é que você vê esse movimento de mercado agora? Cara, eu acho que ele já acontece, né? Talvez um pouco mais fraco, justamente porque, pô, a gente vive num país que, assim, é difícil pra caramba você ganhar grana, né? E, pô, uma pessoa que ganha R$ 2.000 por mês, o cara já fica. É muito dinheiro, né? Pra um Uhum, padrão ali, Brasil. E isso meio que cria uma ilusão da pessoa falar, pô, tô ganhando aqui, vai, uma receitinha, dois, três, e meio que ele para. Ele não consegue ver que ele pode ganhar muito mais, né? E a esteira de produtos ela tá muito conectada a isso, né? O cara às vezes ele tem uma oferta que ela pode estar muito conectada a outras coisas. Então vamos supor, ele vende um produto, sei lá, um nutracêutico para cabelo. Cara, isso é só uma pontinha do que ele pode oferecer. Ele pode oferecer shampoo, ele pode oferecer outros tipos de tratamentos, enfim, ele pode expandir aquilo e aumentar a receita dele. E mais do que isso, né? O que a gente mais vê no mercado é essa disputa pelo lead, né? O lead cada vez mais caro, essa complexidade de pagar para trazer pessoas para tua oferta. Só que quem consegue vender mais vezes para o mesmo lead, sem necessariamente ficar pagando por ele, pô, o cara ele tá aumentando muito a margem dele, né? Então, eu acho que tem poucos players que estão olhando para a oferta dele pensando, pô, como é que eu posso plugar outras coisas e criar um ecossistema que faça sentido, uhum, obviamente, né? Justamente para ele não ter que ficar pagando pelo lead infinitamente ali. E é muito o que a Empíricos fez, né? Eu acho que um conceito que eles têm muito lá forte, e é uma coisa que eu vejo no Swiper também, que é o melhor cliente que você tem é o cara que já comprou de você, né? Porque esse cara ali, se ele tiver uma boa experiência, né, você cuidar do LTV dele, a chance dele comprar de novo é muito alta e comprar mais, né? Então tinha clientes lá, empíricos, pelo menos quando eu tava lá, a gente tava com acho que uns 10 anos de idade, assim. E tinha cara que ele tava desde o início. Era um cliente fiel e qualquer coisa, qualquer produto que eles lançavam, independente do ticket, a pessoa brigava por comprar ali, uhum, né? Então, eu acredito muito nesse modelo. Eu acho que é legal você ter ofertas que vão te gerar caixa, vão oxigenar o teu negócio. Só que sempre que possível parar e pensar, pô, como é que eu posso fazer esse negócio durar num panorama de 2, 4, 8 anos, que é desafiador, obviamente, né? Mas eu acredito que ele é muito mais sólido para você se blindar
Porque o mercado ele muda muito, né? Uma coisa que funcionava, uma oferta que funcionava há um mês atrás, talvez agora ela já não está funcionando tanto. Mas uma vez que você tem outras opções para usar, né, mais recursos ali, te mantém vivo no game por mais tempo, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho muito doideira porque a gente vê realmente o mercado brasileiro, até empresas grandes, não vou citar nomes aqui, mas empresas gigantes de Nutra que Cita, faturam. fala, pode falar, fala. É você mesmo. É que fazem ali múltiplos sets, até 8 dígitos, e quando eu vou ver o back-end deles, é só oferta atrás de oferta. Tipo, cada e-mail é uma copy pequena levando o cara pra uma oferta, pra uma oferta, pra uma oferta. E isso não cria uma conexão genuína ali com o lead. Elias, até te perguntar, cara, em relação ao que você tem aí, sua empresa de back-end e tudo mais, como é que você acha que tem que ser feito esse trabalho? Pra galera parar de só achar que tem que pegar e sair soltando e-mail que nem maluco, assim. Cara, acho que é um trabalho assim, árduo, mas se você quiser ter uma base inicial, você pode ler o livro do Dotcom Secrets, do Russell, ali pro capítulo 6 até o capítulo 8, mais ou menos, ele vai te dar uma boa base sobre o que é um personagem atrativo, sobre alguns tipos de funis, sobre você enviar e-mails todos os dias, mas realmente criar ali uma intimidade com esse lead. Porque se o lead não criar essa conexão com você, ele não vai querer te acompanhar todo dia. Sim. A gente pega ali várias empresas, como por exemplo a da Empíricos. Eu nunca comprei um produto financeiro da Empíricos, mas o Beto é um dos personagens ali que eu quero acompanhar todos os dias. Talvez a pessoa nunca comprou algo X, só que a Betina hoje em dia ainda é muito reconhecida. O Felipe é muito reconhecido. Sim. Então, esses personagens, as mensagens que eles trazem, cada e-mail, você sabe de quem tá vindo daqui a um tempo. Você sabe como é o e-mail do Beto, sabe como é o e-mail do Felipe. Então, você vai criando essa intimidade e vai conseguindo ali vender mais para aquele público que confia em você. Então, uma das coisas que eu vi em outros mercados, como por exemplo no mercado de iGame, o pessoal fazendo, foi colocar ali na empresa, no Instagram da empresa, não um expert, mas uma pessoa para representar a empresa. Do rosto Então, da. um rosto. Porque assim você acompanha aquela pessoa, você quer ver ela todo dia. Então, acho que para quem tá começando agora, entender, porque é um papo mais longo, lê ali o livro do Dotcom e depois começa a realmente entender isso de você criar uma conexão genuína com o seu lead. Mas só, tipo assim, até perguntar o que que vocês pensam, ou até que ponto vocês entendem, em relação a, por exemplo, você colocar ali um rosto na empresa. Mas a pessoa pensando em criar, tipo, valor, criar equity na empresa pra vender ela, até que ponto faz sentido você centralizar, tipo assim, um rosto de uma pessoa ali pra você não ter que desinstitucionalizar depois a empresa, Aham. entendeu? Cara, mas assim, eu acredito que é um preço a se pagar e é um preço que fica justo, digamos assim, sabe? Justo. Porque a troca que você vai ter é muito relevante. Então, usando a própria Empíricos como exemplo, né? Eles não teriam a mesma força se eles não tivessem um rosto desde o início. Isso, inclusive, é um próprio conceito que a Ágora tem lá, né? Então, o Bill Legal. Bonner é um rosto muito famoso, era um cara. E ele tinha total. Uma das regras, digamos assim, era essa constância. Então, pô, se eu vou construir uma newsletter, não é que eu vou mandar uma newsletter no começo do mês e outra só quando der na telha. Cara, 10 horas da manhã é seu compromisso. Então, se 10 horas da manhã o teu lead ele vai esperar que você tenha essa interação. Então, é um pouco mais trabalhoso, né? Porque você tem essa exposição, né? Só que eu acho que o ganho no longo prazo ele é muito relevante, cara. É muito forte isso, né? E uma coisa que eu percebo de tendência para o mercado, principalmente para a galera que está começando agora e já está começando a faturar bem, um dos maiores desafios é você desenvolver margem, né? O faturamento, no final das contas, ele não diz muita coisa, né? Você pode ter um faturamento muito legal, mas se você tiver um custo operacional absurdo, né? No final das contas, você olha pro teu bolso e fala, pô, não entrou quase nada aqui, né? Sim. Então, tô vendendo pra caramba, só que eu tô gastando pra caramba e não tá durando essa grana, né? Então, eu acho que quem conseguir perceber esse equilíbrio entre desenvolver uma margem saudável na operação e construir essa autoridade, pô, Vai ser o ideal. vai ser o ideal, sabe? Não Ou, tem como dar errado, ou assim. até mesmo pegar aí, por exemplo, em vez de você só ter um rosto, você ter vários rostos, né? Sim, Então, sim, por exemplo, você não ficar dependente daquela pessoa, exato, então se tu consegue criar equity é até mais fácil, né? Porque você não depende única e exclusivamente Sim. daquela pessoa, daquele rosto, e você consegue criar muita. exato. E assim, pô, você tem muita gente muito boa no mercado, só que às vezes o cara ele não quer necessariamente construir do zero ali uma operação, né? Às vezes você pode anexar esse cara dentro da tua operação, enfim. E também tem uma coisa muito de reputação, né? A gente vive num mercado que, pô, eu conheço vocês, conheço o Heitor, se o Heitor me ofertar alguma coisa, eu conheço a reputação dele, É. né? Então eu vi até um cara, acho que esses dias postou algum print do som falando sobre algo parecido com isso, no Hum, sentido de, pô, eu vi sim. comprei uma oferta, ou então segui o cara porque o som
seguia essa pessoa. E eu falei, meu, isso é muito poderoso, né? Que assim, o som não falou nada, mas só Uhum. do fato dele seguir a De pessoa, endossar a pessoa. dele endossar a pessoa, ele já transmitiu aquela autoridade. Então, enfim, eu acho que o mercado ele tá caminhando muito para isso, né? As pessoas Uhum. elas precisam de imagens que gerem confiança e isso vai fazer elas venderem mais, né? O Então, JJ fala bastante que é pessoas compram de pessoas. exato. Então, se a gente pegar tudo, por exemplo, até o próprio Bruno, a gente conhece ele como Bruno Swiper. Ele tá trazendo a marca dele com ele. Então, eu não li a carta de vendas dele pra comprar dele. Porque eu já confio nele. É. Eu já vi outros depoimentos. Então, tipo, tinha lá a carta, beleza. Cadê o checkout? É muito poderoso isso, né, cara? Você é bem trabalhoso no final das contas, né? Porque uma das ideias que eu tentei apostar, mas eu abortei muito rápido no começo do Swiper foi de não ter uma cara. Justamente porque eu tinha um pouco esse receio, né? De, pô, será que vai depender muito de mim? Só que eu percebi que o negócio não tava que nem um carro velho ali. Ele meio que demonstrava potencial, mas não pegava. E a partir do momento onde eu meio que fundi as duas coisas, então eu sou o Swiper, digamos assim, Uhum. isso mudou completamente, porque deixou de ser um produto qualquer para ser uma conexão. Então eu tô perto da pessoa que tá ali, e aí eu me sinto parte de uma comunidade, enfim. Aí você entra num conceito quase que de concepção humana ali, do sentido, pô, as pessoas gostam de estar perto de pessoas que pensam iguais, de tribos, enfim, né? Então é, é muito poderoso isso, cara. Eu acredito demais. E, pô, você pode olhar ofertas nos Estados Unidos, escaladas lá, sempre tem alguém que é a cara, né? Você É. pega o Dr. Gundry, por exemplo, né? Que é um médico super respeitado e ele tá sempre em VSL muito escalado. Mas ele carrega essa autoridade, né? Então, não é uma pessoa qualquer que se auto-intitula alguma coisa. Pô, o cara tem um background ali, tem uma reputação a ser zelada, né? E naturalmente isso se resulta em faturamentos absurdos, que foi o que você falou. Pessoas olham ele e automaticamente já associam confiança. É. Então, mas isso obviamente gera uma baita responsabilidade, porque não dá para o cara ofertar qualquer coisa. Enfim, entra num outro nível do game ali. Mas, pô, se for falar de números, cara, é surreal, é assustador, sabe? As pessoas poderiam, por exemplo, na sua formação, é, talvez se tivesse só passando, eles iriam achar só mais alguém me prometendo que eu vou aprender do zero e vou conseguir vencer no digital. Mas quando eles veem que tem a sua cara e conhece um pouco da sua história, não tem por que a pessoa não entrar e não fazer parte, porque você é a prova viva ali que deu certo, você tá mostrando sua cara, eles entram num podcast, eles veem você falando com as maiores pessoas do digital e tudo mais, inclusive entra na formação. Não, mas não só, tipo assim, não só a questão, tipo assim, do meu rosto, mas eu diria que até mesmo em relação aos professores que vão ter lá dentro, que já estão lá dentro. Então, assim, são várias pessoas que naturalmente elas já são endossadas pelo mercado e falam, não é só o Heitor também. São várias pessoas que, tipo, às vezes a pessoa não me conhece, mas conhece o fulano que dá aula lá. Então, tipo, é meio que uma bola de neve que uma coisa endossa a Sim. outra e vira, tipo, uma credibilidade absurda em volta daquele produto, né? Total. E fora que tem um lance que algumas pessoas se perdem um pouco conforme elas vão crescendo, que é se desconectar das origens ali, né? Aham. Então, muitas vezes, pô, com certeza já aconteceu de você acompanhar alguém no começo, e aí o cara ele começa a ir pra um caminho que você fala, meu, esse não é essa pessoa, tipo, ele Se tá virando um perdeu. personagem, e aí isso se desconecta, né? Aham. Então, eu acho que para quem quer começar a construir um ecossistema, construir um produto que vai carregar a imagem, eu acredito muito nesse modelo de você ter uma essência e ir carregando ela, né? Por mais que soe meio contra-intuitivo, do tipo, ó, a pessoa naturalmente ela vai começar a ganhar mais grana, ela vai querer morar num lugar melhor, vai ter um carro melhor. Só que no fundo, assim, pô, se você chegar numa mesa de bar, trocar ideia com o cara, você vê que Aham. a essência dele tá lá, né? E isso transparece nos conteúdos. Você vai gravar uma aula, você vê que o cara ele não tá, tipo, num pedestal, alguma coisa do tipo. Então, eu acho que também uma coisa que o mercado ele tá começando a acordar um pouco para isso, assim, de você vê que as pessoas estão trazendo mais as narrativas de onde elas vieram, a história delas, Aham. e percebendo que isso ajuda a conectar, né? Então, Cara, nesse ponto assim de até ajudar a conectar, falar sobre a história que nem você comentou, uma coisa que eu tô percebendo muito no mercado que eu já ouvi falar também é que, por exemplo, pelo menos é um erro que eu percebo que algumas pessoas cometem assim quando vão começar, principalmente começar a criar conteúdo ou tentar construir essa marca, é que elas são os heróis da história. aham,
Quando na realidade você tem que fazer os seus seguidores, as pessoas que estão ali com você, que compraram seu produto, os seus heróis. Você é um mero mentor. Assim. Por exemplo, na formação ali. Mesma coisa, tipo, os professores, pô, meros mentores. O herói da história é o aluno que tá ali, que tá trilhando a história dele e vai mudar de vida, etc, né? Porque senão, que nem você falou, tipo, a pessoa se coloca num É, pedestal, aí tipo assim, eu sou foda, eu bato no peito. Não, cara, não é bem assim, entendeu? algumas pessoas chamam isso de eu copy, né? Eu tô falando Eu um copy copy. sobre eu mesmo ali. É. Cara, o Marcelo Bragion, ele fala muito sobre isso, mas no âmbito mais de quebra de objeção, Uhum. né? Porque qualquer coisa que você vai comprar, as pessoas elas vão inventar objeção pra tudo, assim. Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho grana, não é pra mim. Qualquer coisa que a pessoa puder colocar de pedrinha no caminho ali, ela vai colocar, né? Então, isso é uma ferramenta muito forte de você demonstrar que, cara, eu também não tinha tempo, eu Uhum. consegui. Eu também não tinha grana, eu consegui. Eu morava num lugar zoado, eu consegui, sabe? Então, você consegue falar de você, mas ao mesmo tempo você vai encorajando a outra pessoa a ela se olhar e falar, pô, esse cara ele passou por todos os mesmos perrengues que eu, e ainda assim ele conseguiu aquele resultado, sabe? Então, não sou esse eu copy, né? Eu falo, eu sou foda e tal. Isso Enfim. aí, só pra colocar que eu li essa semana ainda, que o meu sócio falou pra eu ler, mas isso é uma das perguntas do livro do Evaldo, né? Do 16 Letter Aham. Copy, né? Uma das perguntas é justamente isso aí, pra você se colocar a pessoa olhar pra você e meio que ela ver, caralho, ele tá passando exatamente pelo que eu tô passando. Você fala, pô, eu já passei por esse inferno, eu sei como é. É que no fundo é um exercício de empatia mesmo, assim, né? De Sim. você. é, Isso foi até um negócio que lá no Swipe a gente tá trabalhando cada vez mais essa ideia de comunidade. Então a gente vai ter os peer reviews lá, que são as revisões em grupo, né? E esses dias um dos membros lá, ele compartilhou um copy, que aí a minha opinião foi justamente isso. Falei, cara, eu acho que tá legal a tua estrutura, só que você tá colocando muita culpa na pessoa. Hum. Então você já tá colocando. O lead ele já vai estar numa posição de defesa, naturalmente. Ele sempre vai estar, né? Ele sempre vai estar meio armado ali pra qualquer coisa. A partir do momento que você fica colocando a culpa dele, pô, você não acorda cedo, você, sabe, não perde peso. Você fala, cara, mano, você vai. Pô, é minha mãe, você vai ficar apontando o dedo na minha cara, é óbvio que eu não vou Uhum. comprar de você. Mas a partir do momento onde você muda a narrativa e você abraça ele do tipo, pô, eu também era um cara que tinha muita dificuldade para acordar cedo. A minha gestão financeira era um lixo, não sobrava nada. Só que aí eu descobri isso aqui que me ajudou e eu quero compartilhar isso com você. Tipo, isso muda completamente. Aí o cara, ele desarma, né? Ele se abre ali. E aí é mais o trabalho da condução do copy até o momento da oferta. Você virou amigo dele ali, né? Você vira um amigo dele, né? Olha, Eu isso eu tô acredito muito. muito nesse modelo de copy onde você pode tocar nas dores, você pode estressar ali, tocar o dedo na ferida, só que de uma forma que você tá lá para ajudar, né? Aham. Então, no fundo, uma oferta ela é uma troca, né? O Derek fala muito sobre isso, né? Do conceito de troca mesmo. As pessoas trocavam sal por alguma coisa. Então, pô, se eu tô aqui, é porque a gente de alguma forma fez alguma troca. O Heitor espera alguma coisa de mim, eu espero alguma coisa dele. Tá tudo certo, Aham. né? Mas, pô, a forma como você aborda isso vai dizer se a pessoa vai estar aberta ou fechada para aquela oferta, né? Então, Até essa questão das histórias pessoais, um conselho que eu dou é tomar muito cuidado também, porque às vezes se você for um expert, se você for escrever e você não fizer uma pesquisa tão boa, você não consegue fazer uma história que vai realmente comover o pessoal. Um exemplo disso, que eu racho o bico toda vez, é quando o Felipe Neto tá contando a história dele, e ele vai falar que ele passou necessidade, que ele passou fome, e ele fala assim, pra vocês terem noção da humilhação que eu passei, eu fui no zoológico, tive que pegar um copinho de plástico e beber água dos funcionários. ficou muito desconectado, né? Não tem aquela conexão genuína. Então, e muita gente, hoje a gente vê que só, tipo assim, nasceu em berço de ouro, mas ela Uhum. quer contar alguma coisa que ela passou, alguma necessidade, alguma broncazinha, algum problema que ela teve pra tentar gerar uma conexão. Só que você olha e fala, mano, não. Cara, isso é muito forte, principalmente se você for fazer uma VSL, ou uma VSL, um copy, o que for, que representa uma outra pessoa, você definir o tom dessa pessoa e sustentar até o final, né? Tem um copy clássico do Joe Carbo, que é aquele do o jeito preguiçoso de ficar rico, é famoso Excelente até esse copy, copy, e ele carrega o tom arrogante do início até o final do copy. Mas você percebe que tem um porquê disso, né? Porque ele quer se colocar mesmo. É. Porque ficaria uma coisa muito frágil se ele se começasse o copy de um tom arrogante e no final ele falasse, ô, sou seu amigão. Você falou, pô, peraí, mano. Você tava batendo em mim há pouco tempo e agora você é meu amigão.
né? E tem muito sobre isso, assim, né? A pessoa, ela começa o copy falando, não, eu sou um médico renovado que estudou nas melhores universidades, mas eu tô aqui só pra pedir um Pix pra você. Fala, pô, peraí, mano. Eu sou amigo do Elon Musk, do Neymar, não sei o quê, mas me manda um Pix aí, sabe? Tipo, é não sustentar o tom que você carrega no copy, ele pode invalidar a tua oferta no final das contas, né? Você faz isso de forma intencional, né? Eu lembro até hoje de uma cópia, não lembro agora quem escreveu, acho que acredito que tenha sido da Betina. E aí, no final, ela fala algo que é muito poderoso, mas tem que saber utilizar. Que é basicamente ela fala assim: eu não preciso de você. Eu tô te oferecendo algo bom aqui, que é pra mostrar o quê? Senão vai ter realmente essa sensação. Pô, eles têm muito dinheiro e estão querendo o meu dinheiro. Aham, Eles são empresa de investimento, estão querendo o meu dinheiro, não. Mas ela deixa bem claro, olha, a gente não precisa de você, não é com essas palavras, mas só que eu tô te oferecendo algo bom. É sua escolha você pegar sim. ou não. Aí nessa cópia do John, tem algo muito interessante, se eu não me engano, no final, que ele fala, tipo assim, quem você vai escutar? Vai escutar de novo seus pais, seus amigos, mas ele fala uma coisa, quanto dinheiro que eles já ganharam? Aí você fica tipo, pá, realmente tô escutando pessoas que não ganharam quanto eu quero ganhar. Eu gosto muito dessa ideia de você. Principalmente funciona muito bem para VSL, né? Você fazer um falso fechamento, né? Então, você faz a tua oferta lá, apresenta todos os teus pontos, e aí você finge assim, ó, meu recado tá dado, né? Só que aí parece que meio que se acabou, não tem mais nada para falar, mas aí você começa a entrar no cérebro da pessoa justamente com esses argumentos. Do tipo, ó, beleza, você pode estar com dúvidas e tudo mais, mas você vai continuar ouvindo seus amigos estão sempre aí quebrados e tal, tipo, eu tô te dando uma chance aqui, mas assim, a escolha é sua. E aí você vai, a pessoa pensa, meu, não é possível, sabe? Então, e aí depois você encerra de fato a tua oferta ali. Mas esse conceito de falso fechamento ele é legal, só precisa tomar um pouco de cuidado para não ser meio ignorante, né? Do tipo assim, Arrogante não. ó, eu tô te dando a chance aqui, se você não quiser, você é burro, sabe? Eu acho que, Não, mas ainda é o sentimento que você quer passar pra é, pessoa, né? é que eu só levanto essa bola sempre porque tem um conceito do David Ogilvy que ele fala de que o teu cliente, teu lead, ele é tua esposa, né? Então você tem que tratar ele com respeito. Não quer dizer que você não possa provocá-lo, né? Só que também não pode ofender a Hum. ponto da pessoa falar, meu, até queria comprar, mas assim, é a mesma coisa quando você vai numa loja, né? Se o cara te atende mal, começa a ser ríspido, você fala, "Meu, eu até queria esse produto, mas por conta do atendimento eu não vou comprar, né? Então, é muito louco quando a gente traz conceitos da vida real, digamos assim, do offline, né, pro online, e você vê que na verdade é a mesma coisa, né? E o bom ali de você ter o swipe é porque você vê muito isso em todas as cartas de venda, né? Você tá vendo tanto a pessoa que falou com um tom X, outra pessoa que falou com um tom Y, e não é só agora copiar e colar o que ele tá escrevendo naquela carta de vendas, mas é realmente entender esse conceito. É, Entender o que ele quis dizer ali de fato, entender o porquê ele falou ali, às vezes, nessa carta aí, por exemplo, como fazer dinheiro de forma preguiçosa, alguma coisa do tipo, ou ficar rico, alguma coisa assim, você vê que o tom permanece o mesmo, então. Enfim, explica um pouquinho de tudo que você já aprendeu com o seu próprio swiper. legal. Cara, assim, o que tem lá, de fato, é o que eu estudo, assim, eu acho que um dos acertos no Swiper foi isso, né, colocar, não, assim, colocar o que eu não vivo ali. Então, pô, quando eu comecei a fazer aula de advertório, cara, eu tava estudando muito isso. Aí agora eu tô estudando muito VSL, vai ter uma maratona ali de conteúdo. Então eu tento sempre pra ser um compartilhamento mesmo, sabe? Tipo, pô, eu vi um negócio que é legal, funcionou pra mim, eu vou te compartilhar pra você poder testar. E sobre esse caso que você falou do Joe, eu acho que é muito louco, porque toda vez que eu faço as revisões de copy lá, eu aprendo muita coisa, assim, é bizarro. Sempre quando você. É meio engraçado, né? Porque quando você, sei lá, pô, tá 10 anos no mercado, aí você pensa, pô, o que que mais tem pra aprender? Mas aí você pega uma carta de, sei lá, dos anos 50 e você fala, mano, como que esse cara pensou nisso? Uma era sem internet, uma dinâmica completamente diferente. Esse próprio exemplo do Joe Carb, depois de ele ter feito essa carta que deu muito bom, a ponto dele não ter estoque, ele teve que reembolsar uma galera. Depois ele fez uma segunda carta que é um conceito de remarketing. E é muito bizarro você pensar que o cara ele pensou no conceito de remarketing numa era sem internet. E essa segunda carta dele era literalmente só para quebrar a objeção, né? Então ele faz um modelo de entrevista que hoje seria o equivalente a um podcast, né? Que Uhum. a gente vê muito comum, só para ficar quebrando a objeção ali. E uma das coisas que ele coloca, que eu acho que é muito interessante, é que o jornalista que está fazendo a entrevista dele ali, ele questiona, tipo, pô, se você tá vendendo, se você tá tão rico assim, por que que você tá vendendo um curso? Né? Que é um questionamento comum, né? Ele fala, cara, a minha receita, tipo, 20% vem desse curso. Mas todo o restante é das coisas que eu ensino nesse curso.
Aí isso, sabe, já deu um impacto. E aí logo em seguida ele fala, né, pô, mas tem algum case, algum aluno que deu muito certo aplicando o teu método? Ele fala, cara, tem um cara que tá 3, 4 vezes mais caro que, mais rico do que eu. E aí ele joga essa carta justamente pra falar assim, o meu objetivo não era ser o topo da pirâmide, mas era espalhar o meu conhecimento pra deixar as pessoas, ou seja, ele humaniza o personagem. Então você vê que cada parágrafo num copy bem escrito, ele tem um papel muito estratégico ali, né? E o Swiper, ele foi abrindo a minha mente muito nisso, porque eu achava que eu sabia copy, Aham. mas no momento que você vai lendo parágrafo por parágrafo de cartas que funcionaram, você vai vendo um mundo absurdo, né? E, cara, é meio assustador você pensar, por exemplo, o Eugene Schwartz, quando ele escreveu aquele livro, eu não lembro exatamente de que ano, mas assim, acho que é quase centenário já o livro. É. Você fala, cara, como que esse cara pensou nisso? Conceito de nível de consciência, por exemplo. Sabe, é um Que a gente usa negócio até hoje. bizarro, assim, sabe? Você olhar e falar, pô, o cara ele conseguiu desenhar isso numa era onde você, né, tipo, não tinha a velocidade que a gente tem hoje, né? Aham. E são conceitos totalmente aplicáveis. Inclusive, é uma coisa que eu falo muito pra galera no Swiper de que às vezes a pessoa olha e fala, pô, por que que eu vou ficar estudando um copy dos anos 50, 40? Mas os fundamentos são os mesmos, né? Os seres humanos, eles não mudam tanto assim, né? Os desejos, a ganância, os medos, eles no fundo, eles são quase iguais desde o do início do mundo, assim, né? E uma vez que você entende isso, você tem uma arma muito poderosa na mão, assim, né? Mas, cara, olhando, tipo assim, numa perspectiva no Swiper de você de dentro, como ali o dono, como é que você, até do que você aprendeu na Empíricos, por exemplo, como é que você hoje trabalha o LTV do cliente, melhorar a experiência dele, diminuir o churn, como é que você faz esse Cara, jogo? eu acho que qualquer produto que você fale de recorrência, ele é um desafio por churn, principalmente, né? Porque as pessoas, elas desistem, né? Então, talvez acho que o modelo de recorrência mais perfeito que tem é de academia, que as pessoas pagam e não vão. Então, mas ao mesmo tempo é ruim, né? Você ter um produto onde você vende e você vê que as pessoas não estão usando. Então não é só vender, né? E o que eu tenho acreditado muito é o modelo de construção de tribos mesmo, né? Eu vejo que hoje você tem uma comodidade de poder comprar, sei lá, você vai no mercado financeiro. Cara, antigamente você só tinha meio que a Empíricos falando disso. Hoje você tem 10, 15 players falando sobre isso. E às vezes eles falam até a mesma coisa, né? Qual empresa que vai valorizar menos ou mais, enfim. Só que o que que diferencia um do outro? É a autoridade da pessoa que tá lá, que tem muito a ver com o que a gente estava falando agora há pouco, e também o senso de comunidade. Você sentir que você faz parte de alguma coisa. E eu acredito muito que se você consegue construir um produto onde você conecta uma comunidade, e pode ser literalmente um grupo no WhatsApp, sabe? Você já está criando algo mais sustentável, né? Eu meio que aprendi isso com o Crewmates lá do som, né? Eu vejo que a galera cria uma devoção ali, um desespero ali. A gente até brinca, quando vai tirando os acessos, a galera fica, meu, já renovei, já renovei. Então, é óbvio que assim, tem o mérito dele total ali de construir uma comunidade saudável, que compartilha conhecimento, né? Mas é uma coisa muito poderosa e não é tão fácil de fazer. É meio Então, tenso. O que eu vejo de exemplo disso aí, por exemplo, que fez muito bem, é o Andrew Tate, né? aham. Nos Estados Unidos ele pegou e fez isso só com um canal no Discord, tá ligado? Sim, sim. Ele criou ali, tipo, a galera continua pagando a recorrência dele por conta daquele É. grupo, que tem muita gente foda lá e, tipo, pega e divulga conhecimentos, os caras, tipo, que nem você falou, tipo, cria uma devoção Cara, e isso, pela causa. novamente, assim, bate na tecla da questão da margem, né? O brasileiro, ele tem um pouco esse defeito de, assim, pá, eu vou lançar um produto, eu preciso de uma rede social própria, eu preciso de um site, eu preciso... Cara, não, você pode ver vários players de fora lá, muito escalados, muito fortes, o cara literalmente tem um infoproduto e um canal do Discord. O produto dele é isso, entendeu? Aham. Ele faz muita E grana. faz muita grana. E assim, a margem do cara estoura, porque o Discord é gratuito, né? Um grupo no WhatsApp é gratuito, né? Então acho que o desafio é meio isso, você olhar pro teu produto e falar, cara, como é que eu posso extrair o máximo disso, o máximo de lucro, só que sem ficar gastando com ferramenta, com área de membros que tem, o dinossauro que gira, sabe? Cara, no fundo as pessoas não ligam tanto pra isso, assim, elas É. ligam pra um bom conteúdo que elas conseguem colocar na prática, né? Então precisa ser algo que ela aprendeu e no dia seguinte ela já tá se sentindo efeito no negócio dela. E mais do que isso, né? A gente vive num mercado que é um pouco solitário, assim. Todo mundo que tá no marketing digital se sente assim em algum momento. Do tipo, pô, minha oferta não tá escalando. Será que eu poderia abrir isso pra alguém sem medo É. do cara me clonar, alguma coisa do tipo? E aí quando você percebe que você tá num grupo
onde você pode tirar dúvida e você é realmente ajudado, cara, estoura o valor, assim, é um negócio absurdo. E as pessoas elas vão brigar por isso, né? Porque também tem a parte complexa de você criar uma comunidade é quanto maior ela é, menor você tem de ter valor. Aham. Então, é por isso que nascem os masterminds, né? O mastermind é caro pra caramba, por quê? Porque é um grupo muito restrito, não é todo mundo que tá lá, né? Então, mas também isso a parte boa é que isso te dá margem para você ter o mesmo conceito de esteira de produto, de front-end, de back-end, você ter para a comunidade. Então você tem um piscinão onde está todo mundo, só que você tem um intermediário onde já tá uma galera mais VIP, depois você tem o mastermind, e aí você vai agregando valor em cima disso, né? Cara, eu quero uma reflexão sua agora. Se fosse assim um produto de recorrência e tivesse um volume muito grande de gente, como é que você faria pra não perder esse senso de comunidade de uma maneira geral, sem ter que, tipo, criar um produto mais caro pra galera Aham. entrar? Cara, eu acredito que, assim, não tem uma resposta muito certa para isso, porque depende de vários fatores, mas eu acredito que é dois pontos, né? Um é a pessoa sentir que ela faz parte, né? Uma construção mútua mesmo. Então, vamos supor, pô, esse aqui é o teu produto, essa estrutura. E cada convidado pode contribuir de alguma forma, sabe? Que seja com um elemento físico, alguma melhoria que na próxima vez que ele visitar o teu produto, ele vai falar, caramba, o cara realmente comprou minha ideia e aplicou, e isso vai me fazer sentir fazer parte daquilo, sabe? Então, acho que não é só também você construir a comunidade por si só, mas você abrir caminhos para que as pessoas elas sintam que de alguma forma elas estão contribuindo para aquele crescimento. E uma outra coisa é a aplicação prática das coisas, né? Então você pode vender uma solução muito incrível que funciona para você, mas se ela não for replicável, cara, Não às vezes era adianta. melhor você guardar para você, entendeu? Porque você vai gerar uma expectativa para as pessoas um pouco errada, né? A pessoa, pô, eu consegui ficar milionário em uma semana fazendo X coisa. Cara, é replicável? Não é? Então não tem como, assim. Você vai estar criando ilusão para as pessoas. Mas, pô, se você ir para um caminho onde, pô, se você fizer exatamente o que eu fiz, você vai ter resultado. E mais do que isso, né? A pessoa ela conseguir ver gradual, né? Então, assistir uma aula, já tem uma lição de casa, né? Aí ela vai, executa e ela percebe que o progresso dela aconteceu, né? Uma das coisas que eu fiz, que eu mudei recentemente no Swiper, foi colocar uma área de exercícios lá. Porque eu percebi que a galera ficava muito na teoria. Beleza, eu li um copy, e agora? O que que eu faço? Aí toda vez que você lê um copy, você tem no final um exercício, e não é um exercício genérico. Ele é um exercício específico, então é um copy que ele é no formato de quebra de objeção, modelo de entrevista. Então você vai fazer um exercício seguindo essa mesma estrutura. E, cara, é absurdo isso, como muda até o nível de autoestima do usuário. Ele fala, cara, eu tô vendo progresso, assim, né? Que é a frustração da galera na academia. Você vai lá, É. você pega peso pra caramba, no outro dia você ainda tá com o braço fino, né? Mas no digital você pode ver. Às vezes você muda uma headline na VSL, cara, já muda o teu resultado. Ou então você muda o ângulo do teu anúncio, aquilo já muda o teu resultado, né? Então eu acredito muito nesses pilares. A construção mútua do teu produto e também de aplicabilidade do teu método, digamos assim, né? Eu vejo, eu vi uma vez um vídeo que vem mudar minha mentalidade e é uma coisa que eu quero implementar o mais rápido possível, que é é até um dos slogans ali da Amazon, que é a mentalidade do dia um, que é basicamente, ele fala que no dia um você valoriza demais aquele seu cliente. No dia um você foca no detalhinho porque você quer dar certo. No dia um você vai tratar aquele cliente como se fosse rei. E ele fala que o dia 2 é quando entra o seu ego, onde você já esquece do cliente, onde você já fica É, focando muito no administrativo e tudo mais. Então acho que uma das coisas de comunidade é ter um pouco isso da mentalidade do dia um, que é isso de valorizar a opinião do cliente, de ouvir o cliente ali, e muitas vezes o pessoal não investe em suporte, por exemplo. é. Às vezes um suporte um pouco melhor, colocar mais uma ou duas pessoas no suporte ali, já vai resolver o seu problema. Mas você prefere diminuir o suporte e aumentar, sei lá, por exemplo, o Bruno, sei lá, se ele vai colocar mais 1 milhão de coisas no swap, o pessoal querendo falar com ele, não consegue falar com ele. E não, quando a pessoa compra ali, ele manda mensagem no WhatsApp, ele conversa, ele tá querendo cada vez estar mais perto. Então, acho que isso da mentalidade de um é muito importante. E uma das coisas, assim, que a gente poderia focar de importante nesse podcast aqui foi realmente o negócio da tribo, porque agora é um negócio polêmico. Eu lembro no dia do que invadiram lá o Planalto, lá do pessoal de direita, do Bolsonaro e tudo mais, vazaram o grupo que o pessoal tava conversando. E aí um monte de gente digital começou a entrar e tal, pra zoar. E, cara, era bizarro. Um monte de gente que não se conhecia, todos unidos por um propósito só. Falou, ó, o policial tá vindo por tal rua, vai pra outra, vai pra outra. Aí eu falei, mano,
que negócio sinistro. Mas todos eles ali, eles estavam unidos em um propósito, sem às vezes o antigo presidente, que era o Bolsonaro, tá sabendo o que estava É. acontecendo. Porque era tão forte que eles sentiam ali. Então, se a gente consegue fazer uma engenharia reversa, a gente consegue também saber como fazer uma tribo tão forte. Porque, querendo ou não, se você for muitas vezes tranquilinho, não querer se envolver em polêmica, você não vai ter uma tribo tão forte. O Bolsonaro era claro em cada coisa que ele falava. O Lula é claro em cada coisa ali que ele fala. Então tem a tribo daqui, mas tem a tribo É, daqui também. mas eu acho que na verdade era forte por conta disso. Eu acho que eles tinham um nós versus eles bizarramente É uma narrativa, no forte, é final. É uma uma narrativa, narrativa, né? Você exato. constrói isso se você quiser. Então, eu gosto muito do conceito de qualquer coisa que você for vender, você tem um antagonista ali. Então, pô, você vai vender livro físico, você tem um antagonista são os e-books, por exemplo, né? Uhum. Os livros digitais. Enfim, o desafio é você encontrar esses antagonistas, mas você pode construir essa narrativa, né? Óbvio que também, assim, tomar cuidado pra não virar um negócio meio teoria da conspiração, um negócio meio paranoico. Mas isso é muito poderoso, porque as pessoas elas precisam de um líder. É inevitável isso, assim. Você imagina que você entra numa empresa e todo mundo é o mesmo nível de conhecimento, o mesmo nível de velocidade. Você fala, cara, não tem ninguém aqui pra eu me espelhar, pra me fazer me sentir melhor e querer me provocar a ser melhor, entendeu? Então, cara, pra mim, um dos copywriters que mais entendeu isso e talvez foi um dos caras que mais teve resultado foi o Gary Halbert, porque acima de ser um bom escritor, ele era um cara que entendia o ser humano, né? Então, assim, ele é malucão pra caramba e tal, tipo, tem várias histórias, foi preso, tipo, é doidão, mas é inevitável você ler as cartas dele e pensar que, cara, esse cara ele estudou o ser humano num nível muito denso, né? Inclusive tem uma das cartas que ele escreveu lá pro filho dele, né? Que ele foi pra um lugar remoto e ele é engraçado, você vai lendo a carta e você vai vendo o nível de detalhe da observação dele. Então ele tá num lugar onde tem um homem que tem determinado comportamento e tem uma mulher que tem um determinado comportamento que é completamente diferente, mas eles estão no mesmo ambiente. E aí ele vai desenvolvendo essa ideia de, pô, como que eu poderia vender e abordar, né? Enfim, apesar de elas estarem no mesmo ambiente, sei lá, falar o mesmo idioma, são pessoas completamente diferentes. E a forma como você vai ofertar alguma coisa influencia Muda nisso, assim, né? né? Então, eu acredito muito, sei lá, se você vai entrar no mercado de copy, tenha ali uma vertente para estudar um pouco psicologia humana, comportamento, porque isso muda demais. Você vai entender os desejos, o que que dá medo numa pessoa, né? O que que gera ganância nela, né? E o Marcelo Brajão, ele fala muito sobre isso, né? Pô, o ser humano, ele é complexo demais para você limitar só em medo e ganância. Hum. Tem uma série de outros sentimentos ali que são derivados disso, né? Mas o medo, ele pode estar conectado ao amor, por exemplo. Você faz as coisas porque você tem medo de perder, sei lá, a pessoa que você ama. Então você Uhum. tem um determinado comportamento, determinadas ações por conta disso. Então, esse estudo do ser humano, ele influencia demais no resultado de qualquer copywriter, cara. Eu acredito demais nisso. Também acredito muito. Dando um último exemplo aqui, eu tenho um mentor, e aí esse mentor ele tinha um expert, e esse expert simplesmente não estava querendo gravar mais, nem nada do tipo, e aí esse mentor começou a falar para ele, não, olha o tanto de dinheiro que você vai ganhar, olha o tanto de coisa que você está construindo, e nada, 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 nada do cara voltar a gravar. Até que ele tentou uma última alternativa que foi assim, olha, imagina você voltando pro mesmo lugar e as pessoas, seus vizinhos, seus amigos de infância olhar e falar assim, olha lá o cara que falou que ia vencer na vida. E aí, quando ele falou isso, ele falou que o cara nunca, ele não reconhecia mais. Porque esse medo que ele tinha de voltar pra onde ele tava e encontrar as mesmas pessoas, e as pessoas começaram a olhar pra ele com cara de julgamento, era muito mais forte do que uma ganância nele. É. E é muito doido você parar pra pensar nisso, porque a gente tá no mercado onde, pô, você entra no Instagram agora, vai ter alguém em Dubai com uma Ferrari, sei lá. E, cara, tá tudo bem, assim, não tem problema nenhum. Se esse é o que você pira, mas talvez pro Heitor seja outra coisa. Talvez a ideia dele seja, sabe, tipo, o conceito de riqueza ele é muito relativo no final das contas, né? Não Aham. é só você poder ter poder pra comprar coisas. Às vezes é você poder dar, sei lá, uma casa melhor pra sua mãe, pro seu pai. Tá tudo bem, entendeu? Tipo, não quer dizer que você é melhor ou pior do que o cara que vai pra Dubai e aluga uma Ferrari, o que for, né? Só que é um negócio que, putz, principalmente eu imagino pra galera mais nova que tá entrando, e tem muito a ver com isso, né? O cara, ele começa a ver as principais referências dele indo pra um determinado caminho, e aí ele começa a se esquecer, pô, qual que é o meu objetivo, assim? O que que eu considero sucesso? Né? Então eu sempre gosto de, quando faço mentoria ou alguma coisa do tipo, posso dar um conselho pra alguém, eu tento
aquela ideia de você se medir com a própria régua, digamos assim, sabe? Tipo, o conceito de sucesso do Heitor é dele. Tipo, se for compatível com o meu, beleza, eu uso como referência, mas você tem os seus medos, você tem seus objetivos, suas ganâncias e por aí vai. E eles são seus no final das contas, né? Uhum. Então, acho que isso facilita muito, tira um pouco essa carga, assim, de tipo, pô, eu nunca fui pra Dubai, será que eu não sou bem sucedido? Tipo, não, não é por aí, sabe? Então, é um negócio meio complexo, às vezes, de. Cara, isso pra mim é um fenômeno do próprio mercado que a gente vive, né? Então, tipo, a maneira como a galera vende o que eles vendem, o que eles pregam, a maneira como eles doutrinam a galera que tá chegando próximo, é o que acabou levando o mercado à maneira como ele pensar, né? Do que é riqueza, Aham, o que é sucesso na visão dele. E ainda mais que você falou, tipo, uma rapaziada mais nova chegando pro mercado, como que nem só, se uma rapaziada mais nova, acaba entrando muito mais fácil na cabeça, né? Da aham. pessoa e acaba, quem você falou, tipo, o cara ficar meio deturpado em relação ao que ele acredita e o que é que alguém vendeu pra ele e colocou na cabeça dele. Total. E eu acho que tem uma vertente para nascer dentro do mercado digital que é pessoas que conseguem ensinar como desenvolver maturidade psicológica, financeira. Porque imagina assim, pô, beleza, entrei no mercado, acertei numa oferta, tô ganhando muita grana. Cara, inevitavelmente você vai entrar em parafuso. Isso é Como impossível. assim? O quê? Vai entrar no parafuso. Não, você vai entrar em parafuso no sentido assim de tipo, cara, beleza, tipo, imagina, um dia você tá lá quebrado, você não tem grana, no dia seguinte você é um milionário. Tipo, se você não tiver uma mentalidade preparada pra isso, uma resiliência, tipo, na primeira queda vai ficar muito difícil de você retomar o ritmo, entendeu? E, pô, no caso do Elias aí, o cara é pai, tem esposa, é um impacto diferente de um moleque que às vezes tá só ele solo ali, né? Uhum. Então cada pessoa ela vai ter um impacto ali do resultado que for gerado. Então eu tenho visto uma tendência muito forte para esse subnicho, digamos assim, de beleza, entrei no mercado digital, comecei a escalar, só que como que eu crio mais resiliência, como que eu me preparo mais para um próximo passo, como que eu gerencio essa coisa que eu criei, né, para eu não perder isso, né? Então não é também só ganhar, como é que eu mantenho, né, e como que as pessoas que estão ao meu lado, elas podem, enfim, é inevitável, você tem um círculo de amigos ali, e aí você começa a ficar com um outro lifestyle, mas e se você ficar, pô, caramba, que saudade dos meus amigos, sabe? É. Na verdade, eu queria estar lá, né? Eu tô aqui, só que eu queria estar lá. Então, tipo, é difícil isso, cara. Só que às vezes você só para pra ter essa reflexão quando você já tá no meio do furacão, É né? verdade. Então, eu acho que, sei lá, pessoas. Eu vejo um pouco. O Biff tem falado um pouco disso, assim, nas calls dele, assim, de você desenvolver uma mentalidade mais resiliente, porque é um Aham. mercado que, cara, ele é um negócio que te cobra. A gente vê isso, pô. Você acorda, você já tá meio que trabalhando, né? Então, como que você gerencia isso para você não deixar a sua saúde degringolar ali, né? Então, enfim, já tô dando uma ideia de infoproduto aqui. E pra isso vocês sigam André Germano no Instagram. André Germano, rapaziada. Mentalidade aí, o homem é monstro. Agora é só Germano, se não me engano. Ou André Germano. Enfim, sigam lá. Cara, mas isso que você falou realmente é um caminho normal, né? Natural do mercado que ele vai acabar seguindo o amadurecimento dele. Porque antes era só essa questão de ganhar, ficar É, melhor amanhã. Agora a galera tá percebendo que não é bem assim, né? Porque a gente já passou pela aquela curva, aquela onda do mercado, em que teve muita gente que fez muita grana e logo em seguida quebrou. é. O cara voltou pra estar onde ele tava. Mas assim, agora passa pra gente, pra finalizar aí, um insight. Uma única coisa. Pode ser sobre vida, sobre o marketing tal no geral, mas pra você passar pra rapaziada que tá assistindo aí. Cara, eu falaria, acho que algo que se aplica para mim, de certa forma, que é você se antecipar a tendências, assim. Eu vejo muita galera em grupo no WhatsApp, do tipo, qual a melhor ferramenta de spy? Como é que eu vejo os anúncios, blá, blá, blá. Só que eu vi isso na Empíricos, de certa forma, porque eles construíram um tipo de produto que no Brasil não existia. E aí a galera copiava o momento atual da Empíricos, só que dentro, internamente, eles já estavam pensando 2 anos para frente. Ou seja, eles estavam copiando algo que, no momento que eles conseguiriam aplicar, já ia estar caindo em desuso. Então, eu acredito que quem vai se dar bem no mercado no futuro é a pessoa que ela vai se antecipar a tendências. Então, é óbvio que é legal você analisar o mercado, ver os formatos que estão funcionando, só que e o que ninguém está falando, sabe? E o que ninguém tá fazendo, assim. Então, as pessoas que elas, pô, alguém um dia percebeu que esse modelo de podcast fake pra oferta é muito bom. Cara, mas assim, hoje tá todo mundo fazendo. Mas Uhum. o primeiro cara que fez isso, ele surfou
a onda da melhor forma possível. Isso vale para qualquer coisa, né? A gente fala muito de mercado americano, mas o primeiro cara que surfou isso, ele surfou muito. Então, o que eu sugeriria para as pessoas é isso, assim, você desenvolver métodos, seja com network, seja com trocas, seja com até com o ar meio detetive mesmo, de olhar o mercado e entender o que está acontecendo, para que você seja o primeiro antes de estar todo mundo fazendo alguma coisa. Né? Porque, pô, se você chegar lá, a água tá limpinha. Mas também vale ressaltar também que também não é ficar pulando de um galho pro outro Exato, toda hora que exato. nem maluco, né? Exatamente. Então, é o lance de você conseguir. Por que que eu falei da importância de você olhar o mercado? Porque Aham. isso vai ajudar a oxigenar teu negócio. Então você vai que o que você sabe que tá dando certo ali. Então é um conceito tão básico quanto, pô, se tá chovendo, você sabe que todo mundo vai precisar de guarda-chuva. Então vai vender guarda-chuva, velho. Não precisa ficar inventando moda, entendeu? Mas ao mesmo tempo você vai ficar pensando, pô, o que que eu posso, na próxima chuva eu posso ainda ganhar mais, e que Aham. ninguém tá falando. Então é um pouco essa ideia, né? Então, pô, VSL é um negócio que tá super em alta hoje. Cara, vai estudar VSL, entendeu? Só que não vai estudar só o que estão fazendo. Tipo, tenta trazer um conceito que ninguém tá fazendo. Tipo, vai assistir televisão, vai ver um documentário, e aí às vezes esse documentário vai te trazer um ângulo que ninguém tá executando, e aí você vai ser o primeiro e aquilo vai, sabe, te transformar em pioneiro. Mas assim, também a gente tá no mercado que eu acho que não tem muito espaço pra ego, do tipo, eu Sim. inventei esse método, sabe? Cara, infelizmente, assim, pode ser que talvez eu tenha uma ideia e você vai ter uma ideia muito igual, a gente vai fazer juntos e tá tudo certo, né? Acho que às vezes a galera fica muito nesse preciosismo do tipo, né, eu vou guardar 7 chaves aqui, o que eu Uhum. tô. E eu acho que isso é ruim no final das contas, né? Porque eu acredito muito no network ali pra troca. E às vezes eu compartilho algo com você, você vai me dar uma resposta que vai nascer uma coisa nova e essa coisa nova vai estourar, Aham. né? Então, enfim, resumo da ópera aí, eu acho que uma postura de antecipação de tendências é um negócio muito poderoso, cara. É isso. Cara, que podcast incrível. Vamos bater papo sobre copy, vamos bater papo esse negócio que a gente conversou sobre tribos, sobre recorrência, me deu várias ideias aqui. Então, Brunão, Boa. valeu, irmão. Pô, galera, eu que agradeço aí o convite. Máximo respeito aí pelo trampo de vocês e fico muito feliz de poder participar aí, sentar nessa cadeira aqui, que eu sei que grandes caras já sentaram também. E é isso, brigadão pelo convite. Eu espero ter gerado boas ideias pra galera aí. Cara, com certeza. Muito obrigado por ter participado, cara. Lembrando, rapaziada, que a gente gosta sempre de parar o papo quando ele tá no pico, porque daí abre margem pro cara vir aqui de novo. Entendeu? Boa. Então, quando o cara vier aqui, tá super convidado. Irmão, muito obrigado. E vemos vocês semana que vem. Valeu, turma. Falou. Até mais.